eu vou adotar esse padrão agora para a gente tocar a aula, agora que está com mais tempo de aula. Eu vou explicar a análise das coisas, aqui vou montar um diagrama com vocês, vou explicar a análise das coisas e a gente vai fazer as coisas passo a passo, tá joia? E nisso, à medida que a gente for fazendo, eu vou explicando a matéria, tá tranquilo? Então, olha só, veja bem, aqui tem um diagrama de classe, tá? Em que eu vou mostrar algumas coisas para vocês. Então eu vou deixar algumas classes aqui previamente criadas, tá? Só para ilustrar. Na verdade, isso aqui, olha só, isso aqui eu vou desenhar só para vocês entenderem, tá? Vocês não precisam desenhar, que não faz parte da aula de Java. Eu poderia estar dando a matéria sem desenhar, só que eu tô fazendo isso, por quê? Porque no dia da prova, não tem como eu ficar escrevendo um texto enorme para vocês entenderem o que é para fazer. Então é muito mais fácil você bater o olho no desenho e falar assim, eu tenho que fazer tal coisa. Tá certo? Tranquilo? Bom, olha só, nós vamos criar uma classe principal. Essa classe principal, ela vai ter os métodos dela, tá? Nós vamos ter uma classe aluno, tá? Então, ó, a gente tem uma classe principal. Essa classe principal, ela vai manipular a classe aluno, tá beleza? Então, essa classe que ela vai manipular, nós vamos fazer uma ligação aqui, ó, tem uma ligação entre elas, tá? Tá vendo que essa ligação não tem seta para nenhum dos lados. Significa que a informação tem fluxo de ida e volta. Tá certo? Então essa informação, a classe principal, ela vai entrar com informação para aluno e em alguns momentos ela vai buscar informação de aluno. Tá certo? Tranquilo? Eu posso pegar aqui, olha, nesse lado aqui, ó. Tá vendo? Cliquei aqui, ó, desse lado, botão direito, e eu vou colocar aqui, olha, multiplicidade. Tá vendo? Eu vou dizer que essa classe, ela é de 0 para asterisco. Tá certo? Então, a classe principal, ela manipula de 0 a vários alunos. Tá tranquilo? Bom, aí, qual o objetivo? Essa classe principal, ela vai, na verdade, a gente vai fazer partes de um programa, então isso vai ficar meio, vamos dizer assim, capenga no início, porque a gente ainda não sabe fazer muita coisa, mas a gente vai começar a entender como é que de uma classe eu trabalho com métodos de outra classe. Além disso, nós vamos também trabalhar com mais uma coisa que é a herança, tá? Então, essa classe principal, ela vai trabalhar com alunos, certo? Mas aí, ao trabalhar com alunos, ela vai precisar trabalhar com dois tipos de aluno, que é o aluno que tem bolsa, tá? Então eu vou colocar aqui, ó, bolsista, tá? E o aluno que é integral, tá? Bom, como eu falei, né, são tipos de aluno. Então, toda vez que você olha um diagrama de classe, ou que você se depara com a frase é um tipo de, você está trabalhando com herança.
tá beleza? E aí a gente vai trabalhar com essa herança aqui, tá? Vamos lá então. Como é que eu faço a herança aqui, ó? Eu vou pegar esse cara aqui, ó, que é a generalização, tá certo? Herança aqui na UML é chamada de generalização, e eu já vou explicar por quê. Por que generalização? Bolsista e integral não são tipos de aluno? Então eu poderia falar de uma forma geral que é aluno, certo? Então, se eu ler essas classes daqui de baixo, de qualquer uma delas, mas daqui de baixo para aqui para cima, quando eu falo bolsista, eu não estou falando de... Você sabe que é um aluno, mas é um tipo específico de aluno. É um aluno que tem bolsa, tá? Quando eu falo aluno, você não sabe qual aluno. Pode ser bolsista ou pode ser integral. Tranquilo? Então, eu estou falando de uma forma mais geral, certo? Então, quando eu leio daqui para cá, tá vendo? Daqui para cá, eu estou fazendo uma generalização. Eu estou saindo de um tipo de aluno que é mais específico e estou falando de aluno que engloba todo mundo. Tranquilo? Quando eu estou falando de aluno, por exemplo, para integral, eu estou fazendo uma especialização. Eu estou saindo de aluno, que pode ser qualquer tipo de aluno, inclusive eu posso ter mais tipos de aluno aí, basta ter necessidade, e aí eu estou saindo de aluno, de qualquer tipo de aluno, para um tipo específico de aluno, que é o aluno integral. Tá tranquilo? Então, generalização quando eu leio de baixo para cima, especialização quando eu leio de cima para baixo. Tranquilo? Isso aí só relembrando, porque vocês já viram isso e estão sabendo disso desde o semestre passado, né? Então vamos... Bem, vamos fazer uma outra coisa aqui que vai ser interessante. Nós vamos colocar aqui, ó, veja que aqui não tem cardinalidade, porque é como se essa classe aqui tivesse partido em dois. Parte dela é bolsista, parte dela é integral. Imagine que isso aqui é um conjunto e esse cara é subconjunto desse conjunto e esse outro aqui é subconjunto desse conjunto. Tá beleza? Imagina também que o que Imagina também que o que eu defino aqui vale para os dois. Porém, o que eu defino aqui só vale para bolsista. E o que eu defino aqui só vale para integral. Logo, só justifica eu ter uma herança se eu tenho alguma coisa em específico aqui e aqui. Certo? Porque, por exemplo, se eu pegasse só nome, telefone e e-mail. Bolsista tem nome, telefone e e-mail? Tem. Integral tem nome, telefone e e-mail? Tem. Então, por que eu tenho uma classe bolsista? Entendeu? Para que eu tenho uma classe bolsista? Se tudo que eu quero de bolsista está no aluno, esse cara tem que ter alguma coisa de diferente. Entenderam a questão? Pô, não, ele tem um atributo que é a porcentagem da bolsa. Ou ele tem um atributo que é o nome da bolsa que ele ganha. Ou ele tem um atributo que é o número do contrato que prevê a bolsa que ele tem. Beleza. Em compensação disso, ele tem a bolsa, mas não tem desconto nenhum na faculdade. Ele tem a bolsa. Então, independente se ele pagar... tem faculdade que, por exemplo, faz assim, se pagar até dia 10, tem tantos por cento de desconto.
do dia 10 ao dia 20 é o valor normal, e do dia 20 para lá, meu amigo, é juro. Tá certo? Então, vamos supor, esse aluno bolsista, ele não tem isso. Ele só tem os X% lá de desconto da bolsa. Tá? E o aluno integral, aí a gente pode definir para esse aluno integral se ele veio de outra instituição. Por exemplo, se ele era da faculdade A e veio para essa aqui, então ele vai ter um desconto por ele estar migrando de faculdade, que é o que as faculdades fazem hoje normalmente. Só que aí a diferença é que o cara que tem bolsa, ele tem um valor em dinheiro de bolsa que vai bater na faculdade. O outro, que é integral, ele tem uma porcentagem de desconto dependendo de onde ele veio. Tá? Então aqui é grana, bolsa, é grana, e aqui é porcentagem de desconto. Então, agora justificou. Por quê? Quando o cara é bolsista, ele tem dinheiro, é como se ele tivesse um salário a receber, que vai ser convertido em bolsa para ele. Esse salário ele não pode gastar, é parte do dinheiro da mensalidade. E o integral, não, o integral ele pode ter vindo de outra faculdade e por isso ganha um desconto. Tipo, como atrativo para ele sair da faculdade que ele estava e vir estudar aqui com a gente. Tá tranquilo? Bom, agora nós vamos pensar no seguinte. Esse cara aqui, eu vou fazer o seguinte, ó, botão de direito nele, deixa eu ver se dá para eu fazer por aqui. Não, vamos colocar aqui, ó. Deveria dar. Aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Adicione um estereótipo. O que é um estereótipo? Oi? Um rótulo. Tá vendo? Ele lembra da aula de análise. O estereótipo é o seguinte: quando alguém te chama de alguma coisa e por você ser chamado daquilo, todo mundo já imagina tipo assim, todo mundo já faz um preconceito de você, certo? Hoje é um exemplo, todo mundo já sabe o que você faz. Mas, por exemplo, assim, ó, todo mundo fala assim, fulano é CDF, porque se eu estou gravando eu vou dar um exemplo mais ameno. Fulano é CDF. O que você imagina? Pô, é aquele cara que vai tirar nota alta em tudo quanto é matéria, que vai ser o certinho, e que no dia que a turma combinar de fazer uma falta coletiva, ele vai olhar em todo mundo, porque ele vai ficar quietinho e vai vir na aula. Ele vai deixar todo mundo e ele vai vir na aula. Aí quando o professor, ainda para piorar a situação, quando o professor, ninguém veio, que não sei o que e tal, ele vai ser o primeiro a admitir que a turma combinou de fazer uma falta coletiva. Não é? Então, você já imagina isso. Então você está rotulando a pessoa. Às vezes a pessoa faz muito pior, mas você está rotulando a pessoa. Tá tranquilo? Então, quando você vê uma classe com estereótipo, você bate o olho nessa classe e o estereótipo serve para dizer o que aquela classe faz. Beleza? Então, vou adicionar um estereótipo e aí vou colocar o estereótipo de entity nessa classe. Então, essa classe é uma classe de entidade, que vai ser um trecho da matéria também na hora que a gente estiver programando. Então, a classe de entidade, ela é a classe que posteriormente vocês vão ver que ela vai fazer um paralelo com as tabelas do banco de dados. Então, imagine o seguinte: cada tabela que eu tenho no banco de dados, na hora de eu fazer o sistema, eu vou ter que criar, na minha linguagem de programação, uma classe de entidade. Então, se eu tenho uma tabela, por exemplo, no banco de dados que chama funcionário,
eu vou ter que ter uma classe funcionário. Se lá na minha tabela do banco de dados o funcionário tem código, nome, telefone, CPF, data de registro de quando ele foi empregado, data de demissão, na minha classe de entidade, eu vou ter que ter todos esses campos na forma de atributo. Então lembra lembra do atributo? É uma variável que você declara no topo da sua classe, que é o que a gente viu na primeira aula. Então toda a classe de entidade, ela é praticamente um espelho de alguma tabela minha do banco de dados. Tá beleza? Vai ter outros casos que estão omissos ainda, que depois, à medida que a gente for desenvolvendo, eu vou explicando, mas é lá para frente. Por hora, a classe de entidade é a classe que recebe, por exemplo, os dados do banco de dados e armazena nela. Então ela transforma os dados que estão no banco de dados no modelo relacional para objeto, porque a nossa linguagem é orientada a objeto. E da mesma forma, quando eu coloco dados na tela e eu quero pegar esses dados e jogar para o banco de dados, eu coloco eles numa classe de objeto para eu poder mandar para o banco de dados, tá? Numa classe de entidade. Então, toda vez que você vê classe de entidade, você já sabe que a obrigação dessa classe é fazer isso. Tranquilo? Então, nessa classe de entidade, eu só vou definir como é classe de entidade, eu só vou definir nela atributos. E cara, espero que isso não saia no áudio, porque o que vão pensar dessa aula, né? Então espero que nada disso saia. O que era mesmo? Era curso. Agora, ó, o bolsista. Vou colocar assim, valor da bolsa. E o integral, vamos colocar aqui, que porcentagem desconto. Se essa classe aqui, olha só, se essa classe aqui, que é a super classe, né, ela não tem nada demais, é porque ela está no nível acima, no nível superior. Super é de superior, tá? Se essa super classe aqui é uma classe de entidade, essas de baixo aqui também são de entidade. Certo? Então eu não preciso colocar aqui, ó, porque é herança, então elas também são de entidade. Vamos colocar aqui, ó. Então, eu não estou colocando, tá vendo que eu não estou colocando nessas classes métodos, nessas classes de aluno, bolsista integral. Daqui a pouco a gente vai ver por quê. Na classe principal, eu vou ter que colocar algumas coisas. Eu vou precisar de fazer alguns métodos. Então, ó, eu já venho aqui para Operation e vou colocar os métodos. Então, eu vou colocar assim, ó. Vamos lá, na hora de eu inserir, eu tenho que passar quem? Um aluno como parâmetro. Na hora de alterar, eu tenho que passar um aluno como parâmetro, porque eu vou alterar aluno. Tá vendo que o tipo de dado aqui, como eu já criei a classe aluno aqui, ele já reconhece aluno também como um tipo de dado. Tá certo? Então, cada classe que eu faço, ele reconhece essa classe como um tipo de dado. Ó, excluir, eu vou ter que passar quem? O aluno que eu quero excluir. E consultar, eu só vou consultar pelo nome. Então, eu vou passar uma string. Só que na hora de eu consultar o aluno, o que eu retorno?
eu tenho que retornar um aluno. Então, olha lá, quando eu vou consultar, vamos pegar na classe toda aqui. Consultar poderia ser matrícula também. Poderia ser por matrícula. Pode ser. Vamos consultar aqui por matrícula. E aí, quando eu consulto, o que eu retorno? Um aluno. Olha aqui, só mais um detalhe. Tá vendo aqui, olha, que eu tenho aqui, ó, esses ícones aqui, ó, tá vendo? Que é um círculo igual parecido com o da escola. Isso aqui é uma classe de controle. Tá vendo? É um estereótipo. Esse outro aqui, ó, que é uma bolinha com uma linha ligando até uma parede, praticamente. Isso aqui é uma classe de tela, é uma classe de boundary. Boundary é a fronteira. Então, toda vez que eu coloco um estereótipo de boundary, eu estou dizendo que aquela classe é uma classe de tela. Então, eu estou fazendo uma tela de algum sistema. Pode ser uma tela de HTML, pode ser de JavaScript, qualquer coisa. Mas é uma tela, é uma classe de tela. E quando eu faço esse cara aqui, ó, que é um círculo com a barra embaixo, é uma entity. Tá? Então, elas estão... Então, aqui, ó, quando eu definir aqui, ó, no retorno, que eu vou retornar um aluno, olha lá, ele já detectou que eu coloquei aqui o estereótipo de entity e ele já deixou um ícone aqui nesse cara. Tá tranquilo? Bom, o mostrar menu vai devolver para mim a opção que o cara escolheu. Então vai devolver um int. E eu vou... Beleza, só isso. Então, para não ficar me estendendo muito aqui na parte da análise, principalmente na classe principal, nós vamos precisar de colocar outros métodos, tá? Mas que depois na verdade, eu deveria assim deixar todos os métodos ali colocados. Mas o que eu quero chamar a atenção para a aula de hoje é que como é que nós vamos implementar isso aqui, tá certo? Então, cada coisa que eu falei para vocês vai ter um comando em Java para fazer, tá certo? Ó, essa linha ligando essa classe principal ao aluno, ela tem um comando para ser feito. E na verdade, eu ainda vou colocar aqui, eu vou fazer uma pequena alteração. Tá vendo que tem a seta? Agora, ela não é bidirecional, né? Significa que, como essa seta está do lado do aluno, significa que só a classe principal vai enxergar a classe aluno. A classe aluno não vai enxergar a classe principal. Então, por exemplo, se eu acessar a classe aluno, de dentro da aluno eu não consigo chamar os métodos da classe principal. Só a classe da classe principal, quando eu acessar a classe principal, eu consigo ver a classe aluno. Tá beleza? Então, o que eu tenho que fazer? Bom, eu tenho que começar a desenvolver isso aí. Só que para eu começar a desenvolver, eu não posso escolher uma classe assim que eu queira e começar a desenvolver. Não dá. Eu tenho que começar a desenvolver pelo ponto que não depende de outros. Certo? Então, tipo assim, eu não posso desenvolver a classe principal porque, como o diagrama está mostrando ali, ela enxerga aluno. Então, como é que eu vou desenvolver a classe principal sem ter a classe aluno? Tá certo? Tranquilo? Bom, eu não posso começar a desenvolver bolsista e integral, porque bolsista e integral herdam de aluno. Então, como é que eu vou fazer a herança se eu ainda não tenho a outra classe, a classe superior? Então, o mais
o menos trabalhoso para mim, assim que eu não vou ter que ficar indo e voltando toda hora em tudo quanto é classe, é eu começar a desenvolver na classe aluno. Por quê? Porque ela não depende de ninguém. Até o momento ela é a que não depende de ninguém. Então é preferível eu começar a desenvolver ela, porque eu não vou ter dependência de nada, eu posso desenvolver ela inteira. Tá tranquilo? Beleza? Então vamos lá. Vamos passar para o Java e aí a gente vai começar a desenvolver. Eu vou criar aqui o pacote, eu vou chamar de aula 03 e 04. Por quê? Porque hoje está equivalendo à aula de quarta e de hoje. Tá beleza? Bom, cliquei lá em finalizar. E aí, a partir de agora, eu tenho que lembrar o seguinte: eu só sigo o que está definido lá na UML. Tá joia? Então eu não faço nada de diferente. Então lá, primeira coisa, eu vou criar a classe aluno. Então lá, botão direito, novo, classe Java. Tá joia? E vou lá, aluno. Criei a classe aluno. Bom, a minha classe aluno, vamos voltar lá nela. Tá vendo que aqui está o desenho da classe aluno, certo? Ele está dividido em 3 áreas. Essa área aqui, essa aqui e a de baixo, certo? Essa área aqui é a área onde eu coloco o nome da classe e estereótipo se ela tiver. Essa área aqui é a área que eu coloco o quê? Oi? Os atributos. E essa área de baixo, onde eu coloco? Métodos. Então, a minha classe aluno, ela só tem atributo. Então, aqui está dizendo, ó, o atributo, por exemplo, o nome, ele é privado, é do tipo string e o nome dele é nome. Então, eu tenho que fazer aqui, ó, private string nome. Aí vou para o próximo, ó, matrícula. É int, é privado e chama matrícula. Bem, em teoria, olha só, tudo que estava aqui estava programado já para essa classe, certo? Só que tá vendo que essa classe, ela tem o estereótipo de entity? Esse estereótipo de entity, ele vai fazer com que a gente com que a gente tenha que programar na classe um conceito chamado encapsulamento, tá? O que é encapsulamento? É eu fazer a proteção dessas variáveis aqui. Como é que eu faço a proteção dessas variáveis? Olha como é que a coisa tá. Essas variáveis aqui, ó, não tem o sinalzinho de menos? Então elas são privadas, certo? Mas a classe principal manipula a classe aluno. Tá vendo? Pela ligação aqui já dá para ver que a classe principal enxerga a classe aluno. Mas o que adiantaria para a classe principal manipular a classe aluno se as variáveis, os atributos da classe aluno são privados? Quer dizer, só a própria classe aluno pode mexer. Estão entendendo? Que até agora está faltando alguma coisa aí. Estão visualizando isso? Está faltando alguma coisa, porque a principal mexe no aluno, mas ela não pode mexer nos atributos, porque eles são privados. Então, algo está faltando. E o que é esse algo que está faltando? Vamos fazer uma analogia com vocês mesmos. Quando alguém pega e fala para você, por exemplo assim, se eu virar para você agora e falar só, você tem que colocar uma blusa de frio, você vai querer colocar? Não.
Tá vendo? Toda vez que alguém fala alguma coisa para você, aquela coisa que a pessoa fala passa pelo seu crivo. Você analisa, isso está certo, isso está errado, isso é bom, isso não é bom. Se você entender que aquele conselho, aquela coisa que a outra pessoa está falando para você é bom, está certo, você pode fazer. Mas se você entender que não, que aquilo vai ser prejudicial para você, que é ruim, que é alguma coisa que a sua índole não deixa você fazer, você também não precisa brigar com outra pessoa, você vai ouvir e entrou num ouvido e saiu pelo outro, certo? Beleza. Isso é encapsulamento. Você tem uma proteção que você só deixa, assim, você só leva em consideração o que você acha que é válido. E todo mundo tem. Então, é isso que a gente vai fazer com aquelas variáveis. Outras classes de fora vão tentar manipular os atributos da classe aluno. Só que essa manipulação, quem vai decidir se ela é válida ou não é a própria classe aluno. Beleza? Então, para que haja essa manipulação, para cada atributo privado que tem na classe aluno, nós vamos ter que construir um par de métodos que são públicos. Logo, a classe principal, quando quiser mexer no nome do aluno, ela não consegue acessar a variável, o atributo aluno direto. Ela vai ter que ir por um dos dois métodos, o set e o get. Beleza? Sendo que os métodos set são para colocar valor na variável e os métodos get para pegar o valor da variável. E aí, qual que é o princípio? O princípio é que eu faça validação nos dados de entrada da variável. Então, eu uso o método set para validar os valores de entrada. Por quê? Porque se eu não deixo o valor errado entrar, logo a minha classe aluno nunca vai sair com o valor errado. Beleza? Tranquilo? Então, o que diz o meu estereótipo de entidade é que para cada atributo privado eu vou ter um par de métodos, um método set e um método get para aquele atributo. Esses métodos são públicos e eles servem para manipular aquele atributo. Tá certo? Então, vamos lá. Eu vou ter que programar eles. Então, lá, public, os métodos get, eles sempre devolvem o tipo de dado do atributo. Então, public string get nome. E ele só tem isso aqui, return this.nome. Beleza. O método set, ele é void, né? Então, public void set nome. E ele recebe como parâmetro um nome que a gente vai ver se esse nome vai ser atribuído à variável nome, ao atributo nome, tá? Então, esse parâmetro nome, ele está vindo de uma classe de fora, certo? Só que a classe aluno, ela tem que validar, ela tem que ver, vou ver se esse nome é um nome válido para eu colocar no meu atributo, tá? Então, o que ela faz? Eu vou passar uma validação de nome aqui, só para a gente testar, tá? Para vocês verem mais ou menos como é que é a lógica de programar um método set. E aí, nos próximos vocês vão programar. Então eu vou verificar aqui, se nome ponto, deixa eu ver o que eu posso validar aqui, peraí. Se nome ponto length for maior ou igual a 3, beleza, this.nome recebe nome. O que eu estou validando?
o nome tem que ter pelo menos 3 caracteres. Tá certo? Então, ó, se o length, o tamanho do nome, for maior ou igual a 3, esse atributo nome vai para... Aliás, esse parâmetro nome vai para o atributo nome. E se não tiver? Se não tiver, ele sai do if, sai do setNome e nenhum nome é dado. O meu atributo nome fica sem nada. Mas eu evitei que um valor errado fosse para ele. Oi? Será que é o filtro do sistema? Sim, é o filtro de cada classe. Por que eu faço isso? Imagina o seguinte, vamos pegar assim aluno. Numa instituição de ensino, em quantos setores eu vou ter que trabalhar com aluno? Quase todos. Na secretaria vai, o professor vai, o financeiro vai, todo mundo vai. Então, se eu fosse validar os dados de aluno em cada um desses setores, eu ia ter uma repetição de código. Então, eu valido na própria classe. Tranquilo? Assim como, por exemplo, uma classe de nota, eu só posso permitir notas entre 0 e 10. Simples assim. Não entra nota com valores fora. E aí eu não preciso me preocupar em validar nota em lugar nenhum mais. Eu validei num único lugar. Tranquilo? Bom, vou fazer agora a matrícula. Gente, eu estou colocando algumas validações que não tem nada a ver, mas a ideia é fazer com que vocês aos poucos vão pegando, assim, vão conhecendo mais e mais métodos dentro do Java, né? Aqui eu estou validando aqui, ó, o curso, o nome do curso não pode começar com A. Beleza? Por que isso? Não, só porque eu queria mostrar para vocês o método starts with. Começar com. Então, olha lá, se o curso começa com A, só que aqui eu neguei isso. Então se o curso não começa com A, eu aceito. Beleza? Entendeu ou não? Então é só para vocês irem conhecendo métodos diferentes. Geralmente você não tem isso porque quanto mais aluno, melhor, né? Mas quando eu faço a condição assim dupla, eu tenho que repetir a variável, né? Variável, eu não posso fazer assim maior, igual e menor que tal, porque ele não entende. Tem que ser variável, né? Entendeu? Eu repito, é uma condição completa aqui e uma condição completa aqui. Oi? Tem que botar isso também e na matrícula não pode ter isso. Mas aí eu não preciso colocar, porque eu defini a matrícula como int, só vai aceitar o número. Entendeu? Se eu tentar colocar letra, vai dar erro. Aí depois a gente vai entrar na parte de tratamento de erro. Agora, eu venho aqui, ó, eu preciso fazer bolsista e integral. Então eu vou começar fazendo bolsista. Então, ó, vou lá no pacote, né, botão direito novo, classe Java,
e vou criar a classe bolsista. Beleza? Lá na classe bolsista, eu tenho que cumprir o que está dentro da classe lá. Valor bolsa. E galera, olha só. O valor bolsa ficou como int, né? E é double. Assim como a porcentagem de desconto, né? Também é double. Então vamos acertar isso aqui. Tá. Então eu vou fazer lá o valor bolsa double. Então lá, private eu preciso validar o valor da bolsa, certo? Confirma, produção? Então, como é que eu vou validar o valor da bolsa? Veja bem, essa bolsa, você concorda que ela não pode ser maior que o valor da mensalidade? Certo? Então, para eu fazer isso, eu tenho que fazer a herança. Por quê? Porque senão a classe bolsista ela não enxerga a classe aluno. Certo? Então eu vou fazer aqui, ó. Olha onde que eu vou fazer a herança. Na assinatura da classe, eu vou colocar aqui, ó, extends aluno. Ou seja, essa classe aqui é uma extensão da classe aluno, ou seja, está herdando da classe aluno. Então, tudo que está na classe aluno é como se, a partir desse momento, é como se eu tivesse programado de novo aqui. Tá certo? Então, agora, o que eu vou fazer? Olha, para validar, eu vou ter que verificar aqui, ó, se valor da bolsa é menor ou igual olha lá, eu vou ter que colocar, vocês estão vendo aqui, olha, por que eu não consegui achar aqui, olha, valor da mensalidade? É private, então só está válido lá é privado, só está válido lá na classe aluno. Então, como é que a minha classe aqui, ó, bolsista, que herda de aluno, vai conseguir acessar o valor da mensalidade? Eu vou ter que fazer o seguinte, ó, get valor da mensalidade. Então, ó, se o valor da bolsa for menor ou igual ao valor da mensalidade, beleza. Porque se a mensalidade é 1.000 e o valor da bolsa é 1.000, tá bom. O cara vai estudar de graça, ele ganhou a bolsa integral. Certo? Porém, o valor da bolsa, se é bolsa, né, tem que ser maior que 0 também, né? Oi? A bolsa pode ser de 1%. Não, aqui bolsa, é dinheiro, é valor de dinheiro. Ou de 1 centavo. Cada um tem a bolsa que merece. Então, ó. E caramba, eu bati a mão aqui. E valor. Bolsa tem que ser maior que 0. Se tiver isso aí, beleza. This ponto. Valor bolsa igual a valor bolsa. Nós fizemos esse. Agora, vamos fazer o próximo. Vamos lá, botão direito, novo, classe Java. Agora nós vamos fazer o integral. Então, de cara nós já vamos fazer a herança, né? E aí, porcentagem de desconto. Então, ó.
Então, cara, tipo assim, não tenho preguiça de dar nome grande para variável, porque isso, embora o código fique maior, obviamente, mas depois é melhor de você ler. E aí, você sabe, a porcentagem de desconto, tá claro que a variável faz, entendeu? Agora, se você começar a criar nome curtos, o nome curto ele esgota rápido. Aí você cria nome curto, começa a criar sigla, daqui a pouco... Aí vai chegar um ponto que você está casado com o sistema, porque só você que entende aquela merda, entendeu? E ao passo que, pô, você tem que fazer de uma parada que o sistema não depende de você, nem você depende do sistema. Porque se algum dia você precisar, tipo assim, pintou um cargo de gerente, não vamos colocar o fulano não, porque senão quem vai dar manutenção naquele sistema? Oi, primeiro o programa ele executa o set, né? Ele verifica. Não, ele executa primeiro quem eu chamar primeiro. Não, aqui tem o get e o set. Ele executa primeiro o set. Não é que executa. Aqui a gente programa numa ordem, mas não tem ordem para executar. Depende do que o usuário está fazendo na tela. Porque esse get aí, ele retorna a porcentagem de desconto. Aí depois ele vai fazer o set, nesse porcentagem de desconto. Aí também vai receber. Não, o set ele recebe um valor como parâmetro, testa aquele valor para ver se ele vai colocar o valor no atributo. E esse valor com parâmetro que o set recebe é esse private double. Não, olha só. Isso aqui é o meu atributo. Vamos fazer isso aqui que eu vou te explicar. Qual a validação que eu faria aqui? Ó, se porcentagem de desconto for maior que 0 e porcentagem de desconto for menor ou igual a 100, beleza. Olha lá. Olha só, respondendo você. Quando eu chamo 7 porcentagem de desconto, eu estou tentando colocar valor aqui, ó, nesse atributo. Então eu chamo esse método. Por que eu tenho que chamar esse método? Porque esse método é público. Enquanto a variável é privada. Então, eu não enxergo a variável, eu não enxergo o atributo, porque o atributo ele é privado. Então, eu só tenho acesso a esse cara aqui, ó. Quando eu chamo ele, certo? Caramba. Quando eu chamo ele, eu passo a porcentagem de desconto que eu quero. Aí, ele verifica se está na regra. Eu não posso dar um desconto de 110%, a faculdade vai pagar para o cara estudar? Então ele verifica, está entre 0 e 100? Tá, beleza. Aí ele pega este valor, que é essa variável aqui, ó, e joga no atributo. Olha lá, quando eu clicar ali, olha o atributo, como é que vai colorir, ó. Aí, ele jogou o atributo ali e agora... Acabou. Os dois de cima se tornaram o que ele... Não, esse aqui morreu. Ó, lembra, isso aqui é um parâmetro. Só está vivo enquanto o método está processando. Ele acabou de processar o método, morreu. Aí, aqui que está o valor, mais nada. Se algum momento eu chamar o get porcentagem, ele vai pegar esse valor daqui e vai devolver. Só. Get porcentagem ali? Ele só é para pegar o valor da variável e devolve. Então, no caso, o set, ele faz a verificação, se está correto, tá. Aí ele joga com porcentagem de desconto verde. Que aí o get, que agora que ele validou, ele vai e joga para lá. Isso. Agora, o que a gente tem para fazer? Olha, nós já programamos bolsista, integral e aluno. Agora eu tenho que vir aqui para a principal. Tranquilo? Lembrando que na principal eu não coloquei todos os métodos aqui no desenho. Então eu só coloquei os principais ali
mas a gente vai criar muito mais métodos, tá? Então a principal, eu só vou basicamente mostrar para vocês a criação da classe, a criação desse relacionamento aqui, como é que acontece, e a gente vai fazer o inserir, o alterar, o excluir, o consultar, o mostrar menu, mas eu vou fazer mais um monte de método. Então, é o que não deve ser feito quando vocês forem fazer prova. Quando vocês forem fazer prova, eu vou dar todas as assinaturas de método na classe. Então, professor, posso criar um método a mais? Não, não pode. Professor, eu consigo resolver o que você falou com um método a menos. Posso? Não, não pode. Tem que fazer exatamente o que está desenhado na UML, tá? No diagrama de classe, beleza? Então, ó, vamos lá para a principal. Então, ó, botão direito, novo, classe Java. Estou criando lá minha classe principal. Tá. A primeira coisa que eu vou fazer aqui é o seguinte. Você está vendo que tem aqui uma ligação de principal com aluno? Vocês estão vendo? Vocês estão vendo que essa ligação, ela pode ser bem explicadinha de três maneiras. A ligação, ela pode ser bidirecional. Então, e a bidirecional, ela pode ser desenhada com seta para os dois lados, ou sem seta nenhuma, só a linha. Ela pode ser unidirecional, com seta só para um lado, ou com seta só para o outro. Então eu tenho a bidirecional ou a unidirecional. Sendo que a unidirecional eu posso setar para um lado ou para o outro. Tá? O que significa isso? Significa a visão do sistema. Então, como a seta está apontada para aluno, significa que a classe principal enxerga aluno, mas aluno não enxerga a classe principal. Então, se eu instanciar aluno, eu não vejo que existe uma classe principal. Mas se eu instanciar a classe principal, dentro dela vai ter alguém que vai me deixar manipular aluno. Então, eu enxergo. A classe principal enxerga aluno. Se a seta fosse bidirecional, de aluno eu enxergaria principal e de principal eu enxergaria aluno. Tá beleza? Vamos pegar um exemplo de bidirecional. O aluno que se matricula num curso. O curso tem que saber quais são os alunos dele. E o aluno tem que saber em quais cursos está matriculado. Então, é bidirecional. O aluno consegue enxergar em quais cursos que ele está, e o curso, por sua vez, tem que montar a turma, ele consegue enxergar quais alunos estão naquela turma. Estão entendendo? Mas nesse caso, não. Nesse caso, só a principal enxerga aluno. E aí nós temos duas situações. A primeira situação é quando a principal enxerga apenas um aluno. Então, o que eu faço? Eu crio na principal uma variável de aluno, para ela enxergar um único aluno. Só que aqui, a nossa multiplicidade, a máxima é de asterisco. Então, a minha principal enxerga vários alunos. Isso significa que vou ter que ter um vetor de alunos dentro da minha classe principal. Tá entendido? Tranquilo? Então, uma classe se relaciona com a outra quando eu tenho nessa classe uma variável que é do tipo da outra classe. Então, por exemplo, aqui, olha. Se eu tivesse assim, ó, aluno igual a new aluno. Tá vendo, ó? A minha classe principal enxerga um aluno. Então, daqui eu posso, por exemplo, ó, public void teste
Só para fazer um teste. Ó, dis.aluno.set nome. João. Pronto. Coloquei lá na classe aluno, um aluno chama João. Tá beleza? Entendido? Só que a nossa, ó, vou deixar um atributo aluno ali, porque eu vou precisar dele, tá? Foi só para explicar. Só que a nossa classe principal, ela enxerga vários alunos, asterisco alunos, é o que estava na multiplicidade. Então, eu vou ter que criar um vetor de objeto. Esse vetor de objeto, em Java, é uma classe do tipo ArrayList. Ó, eu tenho que dar Ctrl espaço, porque essa classe é importada do pacote java.util. Tá vendo? Ela é uma ArrayList. Essa classe ArrayList é uma classe... Primeiro, vou apagar só esse teste aqui, tá? Para ninguém ficar com ele aí. Essa classe ArrayList, ela é uma classe que vai trabalhar com a gente vetor de objeto. E aí, veja que tem entre esse sinal de menor e maior aqui, a gente colocou o nome da nossa classe aluno. Por quê? Cada posição desse vetor alunos que eu estou criando, ele, ao invés de caber uma variável simples, ele vai caber um objeto aluno. Então, em cada posição desse array, tá? Em cada posição desse array vai ter um aluno inteiro ali dentro. Tá joia? Um aluno inteiro. Então, esse cara, ele vai ajudar a gente muito a trabalhar com esses vetores. E uma outra coisa interessante dele é que ele tem um número infinito de posições. Então, eu não preciso, quando você cria um vetor, geralmente você faz o quê? Ao criar o vetor, você diz quantas posições aquele vetor tem. Quando eu estou criando um ArrayList, eu não preciso dizer quantas posições tem o vetor. Simplesmente, se eu precisar de uma posição a mais, eu adiciono um novo objeto que ele arruma uma posição para aquele cara lá dentro do vetor. Tá beleza? Tá tranquilo? Então agora, ó, eu vou fazer lá os métodos, ó, inserir aluno. Olha como é que é fácil. Ó, o método é público, chama inserir e ele é void, né? Então lá, public void inserir, e aí eu passo um aluno como parâmetro para ele. Certo? O que esse cara vai fazer? Olha só, o meu vetor de alunos, ele está aqui, né? Então, ó, ele está como um atributo da classe. Por quê? Porque esse cara está fazendo esse relacionamento aqui, ó, de zero e muitos. Então, ó, nesse vetor que ele consegue guardar os muitos alunos. Tá beleza? Tranquilo? Esse vetor que eu criei aqui, olha, que é o vetor que vai conseguir manipular os muitos alunos. Então lembra, ó, uma classe principal, ela enxerga ou ela manipula no mínimo 0 e no máximo muitos alunos. E essa manipulação vai ficar por conta desse vetor. Então ele que está fazendo aquela ligação. Então, ó, na hora de eu inserir um novo aluno no vetor, eu vou fazer o seguinte, ó, dis.alunos.add aluno. Beleza? Eu passei um novo aluno como parâmetro e ele pegou esse novo aluno e adicionou no vetor. Tranquilo. Ó, eu vou fazer o excluir e o consultar antes do alterar, tá? Então, ó,
public void excluir. Vou passar aqui o aluno que se deseja excluir. E aí eu vou fazer novamente, ó, this.alunos.remove, e aí eu estou mandando remover do vetor o aluno, que foi passado como parâmetro. O consultar já vai ser interessante para a gente. O que eu vou ter que fazer para consultar? Olha só, a minha consulta, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que percorrer todo o vetor de alunos, certo? Hein, galera? O meu consultar, eu tenho que percorrer todo o vetor de alunos, procurando o aluno que tem a matrícula que eu passei. Certo? Vocês já trabalharam com for each? For each. Nunca trabalharam com for each? Em C Sharp? PHP tem também. Acho que talvez entenda PHP. Ó, nós vamos fazer, eu vou fazer um for each aqui. Parem tudo que vocês estiverem fazendo, prestem atenção na estrutura dele, para vocês entenderem, porque é um for reduzido que vai ajudar muita gente aqui. Ó, essa é a estrutura do for each. O que eu estou fazendo? Prestem bem atenção. O alunos é o meu vetor de aluno, certo? Então imagina um vetor. Lembra o que o seu primeiro professor de programação de lógica disse, né? Geralmente eles falam assim, imagina uma barra de chocolate, cada quadradinho da barra de chocolate é uma posição, e ali cabe um valor de... Quem falou? O que eu estou fazendo? Quando eu estou fazendo um loop no vetor, tá? Cada posição do vetor, ela é um espaço de memória, só que em vez de uma variável simples, tem um aluno inteiro ali dentro. Tranquilo? Então, cada posição do vetor tem um aluno inteirinho ali dentro, com matrícula, nome, valor de mensalidade, informação se ele é bolsista, se ele é integral. Tá tranquilo? Cada posição de memória. Só que, para eu manipular o aluno dentro do vetor de alunos, o meu código fica grande. Além disso, por quê? Porque eu tenho que dizer que é o aluno na posição tal, e aí que eu começo a acessar os métodos dele. Então, o que o meu for each está fazendo? Ele começa a percorrer o vetor, e a cada posição do vetor, ele pega o aluno que está naquela posição do vetor e joga na variável A. E aí, eu trabalho só com a variável A. Tá vendo? Cada vez que ele faz um loop, ele está numa posição diferente do vetor. Cada vez que ele faz um loop, ele pega o aluno que está naquela posição do loop e joga na variável A. Aí eu já trabalho com a variável A. Então, quando eu faço um loop com for each, algumas coisas me favorecem. Primeiro, que eu não tenho que criar uma variável. Para um i de 0 até tanto, não preciso disso. Segundo, que tanto faz qual é o tamanho do vetor. Se o vetor tiver uma posição, se tiver 10 mil posições, o meu for each, ele vai do início ao fim do vetor. Se eu usasse um for normal, eu tinha que pegar o size do vetor, o tamanho do vetor, para poder fazer um loop do início ao fim do vetor. Mas ele vai lateralmente,
Ele vai ordenadamente, igual no for. Para um i de 0 a 100, aí ele vai na posição 0, na 1, na 2, e aí vai, tá? Então, eu já tenho o aluno da vez na variável A. Então, olha como é que facilita aqui, ó. Se a.get matrícula for igual à matrícula que foi passada como parâmetro, significa o quê? Que eu encontrei o aluno que eu estava procurando, certo? Olha que facilidade. O que eu faço? O meu método consultar, ele não devolve um aluno? Então, eu simplesmente faço assim, ó, return a. Porque o aluno inteiro não está nessa variável A da vez? Então, eu retorno A. Resolvi o meu problema. Mas ele retornar A, puxar o aluno vai puxar o A. Não, o aluno já é o A. Aqui, ó. A não é do tipo aluno? Cada vez que ele roda o loop, ele joga o aluno do vetor nessa variável A. Beleza? Agora, o que mais pode acontecer? Eu posso chegar ao final do loop e a matrícula que eu digitei não corresponde a nenhum aluno que está no vetor. Então, olha lá, ó. Por causa disso, que ele continua me dando uma mensagem de erro aqui. Por quê? Porque olha o que o Java pensou. Olha, eu só entro aqui na linha de return se alguma vez essa condição for verdadeira. Mas e se essa condição não for verdadeira nunca? Então eu vou rodar, nunca vou entrar na linha de return. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou retornar um aluno vazio. Beleza? Vou retornar um aluno vazio. Então, ó, return new aluno. Ó, retorna um aluno vazio. Pronto. Resolveu o meu problema. Por quê? Porque toda vez que eu tenho um método que aqui não é void, esse método ele não aceita ser encerrado sem encontrar uma linha de return. Beleza? Se ele diz que o método retorna um aluno, em todos os ifs, todas as possibilidades daquele método, em algum ponto tem que passar por uma linha de return. E se ele encontra a linha de return, ele abandona o método. Então é por causa disso que à medida que ele está rodando o loop aqui, ó, se alguma vez ele entrar aqui, ele retorna o aluno da vez e abandona o método. Tranquilo? O alterar, eu vou fazer uma modificação aqui, porque a gente só passou o aluno aqui, que é para alterar, tá? Por quê? Porque olha só, geralmente, quando você vai... eu até passei, eu geralmente não faço isso, mas como é que você faz? A matrícula do aluno seria a chave primária, certo? Então, a chave primária, dificilmente você faz um update nela. Certo? Dificilmente. Então, não é uma coisa comum. Só que aqui, nós estamos, assim, nós não estamos usando chave primária, a gente está escrevendo no vetor, tá? Então, por causa disso, quando você vai fazer um update de verdade, você cria o método alterar assim, ó. Por quê? Porque ele vai buscar o aluno pela chave primária e vai alterar o resto dos campos. Então, esse mesmo aluno aqui, que já está com novos valores, ele não vai alterar a chave primária. Então, eu preciso só passar ele. Só que no nosso caso, a gente vai poder alterar tudo. Tá? Então, eu vou mudar a assinatura do método aqui, ao invés de ser assim, ó, public void alterar, ao invés de ser assim, eu vou fazer o seguinte, olha, vou chamar aqui, ó, de velho e novo. Eu vou passar dois alunos aqui na hora de alterar, tá? Que é o aluno velho
que é o aluno que eu vou procurar por ele. E o aluno novo, que é o aluno que vai substituir o velho. Tá beleza? Olha só. O que eu vou fazer aqui? Aí eu já vou começar a usar os macetes da vida. A ideia aqui do alterar, eu vou fazer simplesmente o seguinte. O que o banco de dados faz quando você manda dar um update num registro? O que ele faz? Hein, galera? O que o banco de dados faz quando você manda dar um update num registro? Ele atualiza, mas vocês sabem como é que ele atualiza? Não. Eu também pensava que era sobrescrever, mas ele não sobrescreve. Por que ele não sobrescreve? Quando você vai criar campos no seu banco de dados, você não cria varchar. Não é, por exemplo, o nome, varchar de 80. O que significa varchar? Char é de caractere. E var de variado. Caractere variado. Então, você deixou lá 80 espaços para escrever um nome. O cara vai lá e escreve, sei lá, Luiz. O que ele faz com aqueles outros 76 espaços que sobraram? Ele trunca. Não, ele trunca. Ele pega e elimina e grava o seu dado só com os 4 espaços lá de Luiz. Quando você vai alterar, aí você, lembrei o nome do Luiz todo, é Luiz, sei lá, da Silva, não sei das quatro. Aí ele pega e quando ele vai alterar, ele fala assim, ele já assume que o nome alterado não vai caber ali, né? Porque tinha um espaçozinho para 4 caracteres que era Luiz, você colocou o nome do Luiz inteiro e o campo é caractere variado, então ele colheu. O que ele faz? Ele vai lá no local do HD que está o Luiz, apaga o Luiz, procura um espaço que caiba todo o dado e grava ele todo lá. Então, o alterar, o banco de dados faz assim, ele apaga da onde está e grava tudo de novo. Mesmo quando, por exemplo, você escreveu o nome da pessoa com uma letra a mais. Aí, teoricamente, você só vai apagar aquela letra, né? E alterar. Ele vai apagar tudo e escrever tudo em outro lugar. É por causa disso, eu não sei se vocês já viram, defragmentador, né? Não aparece um monte de caixinha preenchida, aí você colocava o defragmentador, o Windows ia lá e ia acertando todas elas. É porque ele ia pegando o seu HD e ia colocando tudo juntinho, cada um no seu devido lugar, para sobrar mais, não sobrava mais espaço, mas eles ficavam... e aquilo agilizava a sua busca, porque você buscava a coisa que estava perto. Imagina, se eu quiser achar alguma coisa que está aqui dentro dessa sala, é muito mais fácil do que eu ter que buscar no campus inteiro, né? Eu tenho que procurar no campus inteiro. Então está tudo num lugar só. Então ele faz isso, e isso vai dando fragmentação, né, no seu disco. Então é o que a gente vai fazer, o mesmo processo. A gente vai apagar o velho e vamos inserir no vetor de novo o novo. Tá certo? Então, olha como é que eu vou fazer esse processo. Apagar o velho. Eu vou simplesmente, olha, this.alunos.remove o velho. Só isso aí. Beleza? Então eu fiz a alteração. Nós vamos criar aqui o mostrar menu. Então lá, public.
Ó, eu tô fazendo já algumas alterações, tá? Tô fazendo algumas alterações, vão acompanhando aí para vocês não se perderem. Olha só, o que eu fiz? Eu também dei uma modificada aqui. Ó, eu criei duas constantes. Uma para quando eu quiser mostrar o menu principal e a outra quando eu quiser mostrar o menu para eu escolher qual é o tipo de aluno, se é um aluno normal, se é um bolsista ou um integral. Então aqui no mostrar menu, eu vou passar o tipo de menu que eu quero mostrar. Tá? Para cada hora eu mostrar um menu diferente. E aí, beleza. Agora eu vou ter dois menus que eu posso chamar. Eu posso chamar o menu principal, que é para escolher se eu quero inserir, alterar, excluir, consultar ou sair. E aí, se eu quiser, por exemplo, inserir, eu tenho que passar o menu onde eu escolho se eu vou inserir um aluno, se é um bolsista ou se é um integral. Beleza? Por quê? Porque se é um aluno, eu vou instanciar a classe aluno. Se é um bolsista, eu vou ter que instanciar a classe bolsista. Se é um integral, eu vou ter que instanciar a classe integral. Embora não tenha lá na análise, a gente já vai começar a fazer os métodos que não tem lá que não tem aqui na UML, tá? Então, no diagrama de classe. Então agora, tipo assim, a gente vai programar só para resolver o propósito da aula, tá? Então eu não volto mais aqui. Mas o importante é que hoje a gente viu encapsulamento, a gente viu como fazer lá o estereótipo, como fazer a herança, né? Como fazer o encapsulamento das variáveis privadas, como fazer a associação de uma classe na outra, como fazer a multiplicidade e aqui ainda como trabalhar com vetor de objeto. Aí agora eu só vou fazer programação livre para poder resolver o problema. Lembrando que a nossa classe principal é por ela que a aplicação vai começar. Então a gente já vai começar a fazer o método main nela lá para que tudo comece, tá certo? Então eu estou escolhendo fazer o método main aqui em cima, tá? Mas vocês podem fazer no local que vocês quiserem. Então, ó. Vamos lá, de cara, o que eu vou fazer? Eu vou mostrar o menu, para saber o que o meu usuário quer. E aí, para mostrar o menu, todos os outros métodos que eu fiz, eles não são estáticos. Só o meu método main, que a assinatura dele é de método estático. Então, eu tenho que criar aqui, olha, uma instanciação da minha classe principal, para eu poder ter acesso aos outros métodos. Então tá lá, ó, eu tenho que instanciar, tá certo? E aí agora eu vou fazer, ó, o meu primeiro loop. Olha lá, quando eu chamo o método mostrar menu, ele me pede qual é o tipo de menu que eu quero lá, como parâmetro. E aí, o que eu vou querer, ó? P ponto, ó, menu principal. Passei o texto lá para ele mostrar o menu, tá? Então até o momento, olha lá, se eu mandar executar, vai aparecer isso aqui, ó, porque esse é o texto que eu passei aqui.
nesse menu principal. Tá beleza? Bom, então lá, vou escolher a opção 5 e já sair do menu. Tranquilo? Bom, agora que eu já tenho as opções, eu vou criar aqui para me facilitar, eu vou criar aqui as minhas constantes, tá? De inserir, excluir, consultar, alterar e sair. Então, lá, ó. Beleza? Tranquilo? Então, basicamente, foi criar aqui. E aí, agora eu vou fazer um switch de todos os casos ali, né? Então, se o cara escolheu 1, eu quero inserir um aluno. Se ele escolheu 2, eu quero excluir. 3, consultar. Então, ó. Galera, eu vou ter que trocar todos aqui para público static, tá? Então, ó. Bom, então vamos lá. A pessoa rodou o programa, apareceu o menu principal. Apareceu o menu principal, ela escolheu a opção inserir. Quando ela escolhe a opção inserir, vai aparecer aqui. Vai ficar, o programa vem para esse trecho. Quando o programa vier para cá, o que eu vou ter que fazer? Bom, ela quer inserir um aluno, tá? Mas esse aluno é um aluno normal, é um bolsista ou é um integral? Então, eu tenho que mandar o segundo menu para ela escolher. Então, eu vou usar OP de novo. Ó, OP recebe P ponto mostrar menu, só que aí eu vou colocar o segundo menu, que é o menu do tipo do aluno. Certo? Aí, agora, ela já escolheu para mim se qual tipo do aluno é. Aí eu vou fazer um outro switch OP. Por quê? Porque eu vou ter que ver aqui, ó, caso seja... Ah, não vou fazer com switch não, vou fazer com if. Ah, vou fazer com if, cara. Vou lá. Ó, se OP for igual a se for igual o P for igual a aluno, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que instanciar aluno. Então, ó, this ponto, não, P ponto aluno igual a new aluno. Se não, se OP for igual a bolsista, eu vou fazer do jeito mais complicado, depois a gente vai melhorar. Olha só, veja o que eu tenho. Eu tenho aqui uma instanciação diferente para cada tipo de classe. Tá vendo que já começou a ficar ruim?
Tá vendo? Já começou a ficar ruim. Olha como é que o código já tá ficando estranho. Por quê? Porque eu não posso, veja bem, vamos olhar aqui na análise. Eu não posso instanciar só aluno, tá certo? Porque se eu instanciar toda vez aluno, eu nunca vou ter valor de bolsa e nem porcentagem de desconto para poder preencher. Então, só o aluno não me atende. Se eu instanciar bolsista, eu nunca vou ter só o aluno e nem a porcentagem de desconto. E se eu instanciar o integral, eu nunca vou ter valor de bolsa e nem só o aluno puro. Então, eu tenho que descobrir o que o usuário quer inserir para eu instanciar a coisa certa. Tá beleza? Então, assim, isso vai me gerar o quê? Eu vou ter que ter três coisas eu vou ter que ter três métodos iguais, três praticamente tudo igual, para eu poder fazer uma coisa só, que é inserir um aluno no meu vetor. Por quê? Porque esse aluno eu posso inserir ele como aluno mesmo, como bolsista ou como integral. Tá certo? Então, eu vou fazer aqui sequencialmente, vai sair da pior forma possível, mas depois a gente vai refatorar e nós vamos melhorar esse código. Tá beleza? Então, por hora, vai sair da pior forma possível. Eu vou fazer primeiro o do aluno. O que eu teria que fazer primeiro com o aluno? Ó, instanciei um aluno. Eu vou ter que pedir matrícula, nome, valor da mensalidade e curso para ele. Então, ó. Olha lá, gente. O que tá acontecendo ali, ó? Quando eu peguei e descobri, ó, o cara escolheu a opção de aluno. Então, eu instanciei o novo aluno e fui perguntando para ele, ó, a matrícula do aluno, o nome. Vamos rodar o programa aqui para vocês verem melhor. Vamos lá. Deixa eu ver. Olha só, vou escolher a opção 1, que é inserir aluno. Aí, depois que eu escolho a opção 1, ele manda o outro menu para mim, ó, que é o menu secundário. Tá certo? Aí, dentro desse menu secundário, eu vou escolher se é aluno, se é bolsista ou se é integral. Nós estamos fazendo o número 1, que é o aluno normal. Tá lá, 1. Aí, agora, quando eu dou OK, ele começa a perguntar para mim os dados desse aluno, ó. Informe a matrícula do aluno. Olha lá, 1. Informe o nome do aluno. Qual o nome? João? João Vitor? Aí, informe a mensalidade. 900. Aí informe o curso, culinária, tá lá. Aí beleza, ok. E aí ele pegou e já adicionou. Só que agora vai dar erro porque a gente não tem o resto do programa feito, né? Mas é isso que a gente fez até agora, tá? Só que, olha bem como é que a coisa tá. Deixa eu ver aqui. Por que ele está reclamando aqui? Ah, tá. P.aluno.
Veja bem, o que está sendo o meu problema? Está vendo que esse case inteiro aqui, olha, até aqui, esse código inteiro até aqui, é só se o cara escolher que é aluno. Mas se ele escolher que é bolsista, eu vou ter a repetição de todo esse código aqui embaixo, aqui ó, mais o trecho de código que pede para ele informar o valor da bolsa. E depois, se ele ainda escolher que é integral, eu vou ter a repetição de todo aquele código aqui no integral para ele pegar e no final eu ainda pedir para ele qual é a porcentagem da bolsa. Tá vendo que eu estou repetindo muito o trecho de código, o programa está ficando confuso? Então isso é um sinal que não, é um sinal que eu estou programando mal. Se eu que eu estou fazendo, estou começando a ficar com dificuldade de entender, você acha que eu estou programando bem? Se eu que estou fazendo, eu estou repetindo trecho de código, estou programando bem? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou refatorar esse cara aqui, para eu pegar e não ter mais que ter esse trabalho todo aqui, entendeu? Eu vou refatorar esse cara, vou transformar aquele cara todo lá num método, um método só, tá? Para eu não ter que ficar repetindo o código várias vezes. Tranquilo? Bom, então eu vou fazer o seguinte, ó. Para tirar todo esse cara daqui, eu vou pegar isso aqui tudo, ó, até aqui, e vou botão direito, refatorar, introduzir método, tá? Que a gente já fez na aula passada. Então eu vou introduzir um método. Tá joia? Beleza. Eu tenho que dar um nome para esse método. Eu vou chamar esse método de criar aluno, ou get aluno. Vou chamar de get aluno, para ficar com o padrão de get set, tá? Vou chamar ele lá de get aluno. Então, olha lá, o que eu vou fazer agora? Tá lá, get aluno, eu vou segurar o Ctrl e vou até ele. Beleza. Esse get aluno ainda não está do jeito que eu gostaria que ele tivesse. Então, eu vou mexer nesse método para ele ficar do jeito que eu preciso para eu poder usar ele sempre. Bom, vocês concordam que aluno pode ser aluno, bolsista ou integral? De todo jeito ele está retornando um aluno para mim? Tá. Beleza. Eu vou pedir como parâmetro aqui, olha, vou pedir aqui, ó, um tipo de aluno. Esse trecho aqui, para mim, não precisa. Ele gerou por causa de algumas outras coisas lá que a gente está muito cedo para tentar ver.